Naldo, comecei aqui, tá? Boa noite. Boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs que se encontram aqui presentes no templo, os que se encontram também em seus lares, nos assistindo pelo Facebook. É uma alegria muito grande estarmos juntos, é uma alegria muito grande também saber que o povo de Deus está espalhado por todos os lugares da terra, né? Meus irmãos, quero pedir para os irmãos ficarem em pé, tá bom? Vamos louvar a Deus, vamos cantar alguns cânticos e vamos ler parte do texto de Salmo 51, versículo 7 até o 12. Salmo 51, versos 7 até o 12. Vamos orar, agradecer a Deus, meus irmãos, por esse momento, pelo privilégio que temos de estar na sua casa, pelo privilégio que temos também de ouvir a palavra do Senhor, pelo privilégio que o povo de Deus tem para se reunir para orar, suplicar as bênçãos dele para nossas vidas, sua proteção, seu cuidado. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas tuas bênçãos maravilhosas que nesse dia já usufruímos, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas debilidades, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor Deus, por favor. Tem misericórdia de nós, pecadores que somos, carecentes imensamente da tua graça, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar no teu evangelho, nas tuas verdades. Nos livra, Senhor Deus, da queda, nos livra do mundo, das astutas de Satanás, Senhor Deus, e nos concede sempre um coração arrependido também. Por favor, abençoa os cânticos, os louvores, abençoa a tua palavra nessa noite e abençoa a oração do teu povo, Senhor Deus, que se fará presente na tua presença hoje. Pedimos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 51, versos 7 a 12. É um salmo de Davi, né? Depois que o profeta Natan confronta com seu pecado com Batseba, Davi estava endurecido, o coração endurecido, e ele, após esse momento, ele compôs esse salmo, né? Que mostra a natureza do seu coração também como crente, arrependido dos seus pecados. Vamos ler então o que é que ele diz a partir do capítulo, do versículo 7 até o 12. Vamos ler conjuntamente, meus irmãos, tá? Conjuntamente. Podemos começar? Purifica-me com isopo. Vamos ler conjuntamente? Vamos começar? Salmo 51, versos 7 até o 12.
Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Podem sentar, meus irmãos. Davi suplica a graça de Deus para a vida dele. Davi diz que ele quer um coração cremível, Deus, um coração puro. Ele tinha pecado. A Bíblia fala que ele tinha feito pecado de morte, mandando Urias, o esposo de Betseba, para a frente de batalha. Ele foi morto e Deus confronta o Davi, e Davi compôs esse salmo para nos deixar como alerta também. Uma das alertas é que todos nós estamos sujeitos à queda, né? Que Deus nos guarde, mas todos nós estamos sujeitos à queda. A Bíblia fala que todo homem é pecador, por mais puro que seja, é pura vaidade, ele é puro pecado. O nosso coração é cheio de pecado, o que faz separação entre nós e Deus. E Deus tinha separado de Davi. E Davi agora quer a presença de Deus. Ele diz assim: nem retires o teu Santo Espírito de mim, Senhor, e restitui-me a alegria da tua salvação. Quando o crente está em pecado, crente, que Deus fez a obra de salvação na vida dele, porque a pessoa pode estar na igreja e não ser crente. Então ela não vai ficar triste com o seu pecado. Não vai ficar triste. O coração dela vai endurecer. Cada dia mais duro, insensível como um calo para o pecado. Mas o crente, quando peca, ele se entristece. Davi fala: os meus ossos foram esmagados. Enquanto eu calei meu pecado, os meus ossos estavam esmagados. Mas eu confessei o meu pecado, assim como Davi fez. Davi como rei. Davi poderia ter vergonha, né? Rei, eu sou o rei de Israel e eu vou expor o meu pecado para o povo? Mas não foi assim, não. Davi, quando ele foi confrontado com o pecado dele, ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. É o que nós queremos. Quando nós pecamos contra o Senhor Deus, a gente se entristece. Muitas vezes precisamos falar com o irmão, se a gente pecar contra o irmão. A gente fica triste. E a gente suplica, como Davi: Senhor, restitui a alegria da nossa salvação. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos cantar um cântico. Eu quero pedir mais uma vez para a igreja ficar de pé. É o hino 316. Eu creio que é isso, 316. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Vamos lá? Então vamos começar. Vou precisar da ajuda de todos os irmãos. Vamos cantar conjuntamente mesmo, tá bom? Vamos começar. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem. Quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atendei, o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus vir ao mundo inundar,
como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos. Seu evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só Ele esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem. Quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. A gente canta pouco esse hino aqui, né? Mas ele é muito lindo. Vamos continuar louvando o nome do Senhor com mais um cântico. Ao Deus que por mim tudo executa. Ao Deus... Eu acho que eu tirei errado, não foi? Ao Deus que por mim tudo executa. Ao Deus que ouve as minhas orações. Ao Deus que tudo pode, reina sobre todos, a Ele seja minha adoração. Novamente. Ao Deus que por mim tudo executa. Ao Deus que ouve as minhas orações. Ao Deus que tudo pode e reina sobre todos, a Ele seja minha adoração. Não há Deus maior que o meu Deus, não há Deus tão grande assim confessarão que grande é o meu Deus. Poderoso é o Senhor, minha esperança nele está. Quem impedirá seu agir? Meu refúgio é o Senhor, nele meu coração descansa em paz. Não há Deus maior que o meu Deus, não há Deus tão grande como o meu
meu Deus, todos o verão e assim confessarão que grande é o meu Deus. Poderoso. Poderoso é o Senhor, minha esperança nele está. Quem impedirá seu agir? Meu refúgio é o Senhor, nele meu coração descansa em paz. Como meu Deus, todos o verão e assim confessarão que grande é o meu Deus, que grande é meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para finalizar esse período de louvor nessa noite, vamos cantar agora e para sempre ao Deus que nos guarda de tropeçar. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos cantar com a força que Deus nos concede nos nossos pulmões. Ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. O Deus Salvador, por meio de Cristo Senhor, a único Deus Salvador, por meio de Cristo Senhor. Majestade, glória, poder e reino, antes e agora, e para todo sempre. Majestade, glória, poder e reino, antes e agora, e para todo sempre. Para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, agradecendo por esse momento. Esse hino parece que não queria sair, né? A gente precisa treinar mais esse hino aqui, tá bom?
Mas graças a Deus que a gente tem o privilégio de cantar que é o único Deus Salvador por meio de Cristo, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede na tua presença. Te agradecemos mais uma vez, Senhor Deus. Senhor Deus, que esses hinos e esses louvores tenham sido agradáveis, Senhor Deus, aos teus ouvidos. Por favor, Senhor Deus, não a nós, mas ao teu nome da glória, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados, nossas debilidades, Senhor Deus, como servo do Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar mais firmes diante do Senhor. Em nome de Jesus, suplicamos a tua graça também para o pastor Ciro nessa noite. Amém, Senhor Deus. Pastor Ciro. Que hino maravilhoso esse 316. Precisamos realmente cantar mais aqui na igreja. Maravilhoso mesmo poder cantar ao Senhor. Irmãos amados, uma boa noite a todos. É uma alegria vê-los aqui nesta noite. Sabemos do esforço que é vir para a igreja, não é fácil. Sabemos que a lida é muito grande e também as dificuldades desta pandemia e outras coisas que nos impedem de estar na casa de Deus, adorando e bendizendo ao Senhor. Irmãos amados, nós estamos pelas quartas-feiras estudando o livro de Salmos. Pegamos um número de salmos, uma seleção de salmos chamado de salmos de romagem ou salmos de degraus. Os peregrinos eles usavam para cantar enquanto eles subiam para Jerusalém das mais diversas partes de Israel para poder sacrificar, entregar os seus dízimos, suas ofertas no templo. Era ali que eles também reviam os irmãos, eles participavam da festa, era um momento festivo, eles também viam os sacerdotes fazendo sacrifício e naqueles dias, eles também eram instruídos na lei do Senhor, na lei de Moisés. E voltavam para casa felizes, retumbantes, alegres e animados para esperar que o Senhor desse oportunidade de, no próximo ano, eles voltassem novamente para Jerusalém, que era o centro religioso, era o lugar onde a unidade do povo de Deus estava representada. E esses salmos, irmãos, como nós vimos estudando, eles têm o intuito de aprimorar a nossa consciência nessa caminhada para Jerusalém celestial. A palavra de Deus, irmãos, inspirada pelo Espírito Santo, quer nos ensinar como nós devemos caminhar aqui até a Jerusalém celestial. Nós vemos aqui sentimentos de alegria, de frustração, de sofrimento, de dor nesses salmos, que representam, desde a antiga aliança, os mesmos sentimentos que todos aqueles que peregrinam para a eternidade passam aqui. E aqui nós vamos ver então angústia, nós vamos ver também confiança em Deus, pessoas que têm fé, que confiam no Senhor e que aguardam o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Então o Espírito Santo quer usar esses salmos, irmãos, para poder nos amadurecer na fé. Ele quer nos ajudar a ter um comportamento adequado nesta caminhada para Jerusalém Celeste, nos mostrando que outras pessoas já passaram pelas mesmas pisadas que nós estamos passando. Você não é o primeiro. Milhares e milhares de crentes já trilharam esse caminho do deserto da vida rumo a Jerusalém Celestial. Como nós estamos vendo, desde Gênesis, o primeiro foi Abraão. Abraão foi o primeiro pai na fé e começou então, irmãos, a história da redenção, de onde vem o rei Davi, de onde vem o Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que caminham pela fé estão trilhando nesse deserto da vida, rumo a Jerusalém Celestial.
Então o Espírito Santo, ele quer incutir na nossa mente essas verdades. Você não está sozinho, você não está aqui abandonado às circunstâncias da vida. Tudo isso que você está passando, Deus está usando, já usou no passado, está usando hoje, usará no futuro para amadurecer, para criar em você um comportamento de um crente piedoso, de uma pessoa que entende que a vida é passageira, né? Esses dias que estamos vivendo, eles, irmãos, hão de passar. Nós somos como uma flor que seca e logo cai e murcha. É assim a nossa vida, como um sopro. E nós estamos então, enquanto isso, né, caminhando firmes, esperando o Senhor nos chamar para a glória celeste. E esse é o intuito dos salmos, nos preparar nessa caminhada aqui, para nos encontrar com Deus, o nosso Senhor. Não há outra vida e não há outro objetivo mais importante na vida do que esse. E o Espírito Santo quer que nós olhemos para os salmos e aprendamos essas verdades. Então, o Salmo de número 132, ele vai falar da importância do zelo que nós devemos ter pela casa de Deus. Nós vimos isso aí, né? Salmo de número 132 vai nos mostrar Salomão pedindo que o Senhor, né, se levante e venha morar com o povo de Deus, e nós devemos então ter zelo pela casa de Deus. O Salmo de número 133 fala da importância da unidade do povo de Deus. Nós devemos viver unidos. E o Salmo de número 134 vai falar da importância do sacerdócio. Nós vamos ver hoje, então, a importância dessa classe que Deus instituiu para abençoar o povo de Deus. O Salmo de número 134, irmãos, é o último salmo de romagem. É o último. Nós começamos, então, no Salmo de número 120 e estamos terminando aqui no Salmo de número 134. Portanto, o gênero desse salmo, ele é, irmãos, um salmo de confiança em Deus e de que Deus vai abençoar, né, os peregrinos. Perceba que esse salmo ele vai iniciar dizendo: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Esses peregrinos, eles chegam na casa do Senhor na hora da noite, eles querem adorar a Deus, e eles vão então convidar os sacerdotes para que abençoe eles no retorno para casa. Por isso ele vai finalizar dizendo, verso 3, de Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Eles confiam que eles vão voltar para casa, depois de cultuar a Deus, abençoados, animados. Deus vai dar a bênção para que eles então passem mais um tempo, né, e retornem à casa do Senhor de maneira abençoada. Bom, nós não sabemos quem é o autor desse salmo, né? Não há aqui alguma indicação de quem seja o autor, a quem ele é atribuído. Fato é que esse salmo ele se tornou conhecido do povo judeu e então foi colocado aqui para ser cantado pelos peregrinos. Qual é o contexto do Salmo 134? Há duas situações prováveis para o contexto deste salmo aqui, que é o último. A primeira, irmãos, é a situação de que era o fim dos trabalhos sacerdotais de um dia, né? Então o povo está indo embora para casa e eles recebem a bênção sacerdotal depois de um dia cheio de sacrifício, de adoração a Deus. O povo está indo embora para casa. E alguns estudiosos dizem então que essa possa ser a primeira situação. Acabou o dia de culto, de adoração, desde amanhã, sacrifício no altar, entrega de dízimos, né? E o povo agora então espera até o finalzinho do dia e eles estão indo embora e eles recebem a bênção do sacerdote e estão indo para casa. A segunda situação, que também é plausível para esse salmo, é de que uma última caravana de peregrinos chegou no finalzinho da tarde, já estava, irmãos, mudando de turno dos levitas e sacerdotes, e eles pedem
para que sejam abençoados enquanto o outro dia chegue. Então, há duas possibilidades aí de que esse salmo, então, se enquadre. Então, nós vamos discorrer nesse último quadro, pensando que os peregrinos, eles estão chegando, né, no finalzinho da tarde, né, chegando em Israel, e eles querem que os sacerdotes, então, abençoem eles para que eles aguardem o próximo dia. Irmãos amados, mas antes disso, de entrar na explicação do Salmo, como nós podemos usar um Salmo que fala de templo e de sacerdócio levita se nós não utilizamos essas coisas? Se nós não temos mais sacerdócio, se nós não temos mais templo, como é que nós aplicamos isso para a nossa vida? Alguns pontos aqui são necessários para que nós possamos entender que esse salmo ele aponta para Cristo. Como nós vimos mostrando, nós, como cristãos, nós devemos ler os salmos sempre com a ótica de Cristo. Em primeiro lugar, esse salmo nos ensina, irmãos, que o sacerdócio ele é símbolo de Cristo. Os levitas, os sacerdotes, eles apontavam para aquele último e grande sacerdote que é Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E a semelhança dos sacerdotes, Jesus, ele ofereceu sacrifício, mas de si mesmo, em nosso lugar, para aplacar a ira de Deus e apagar os nossos pecados. Ele foi o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Mas não para aí. Em segundo lugar, Jesus também, depois de morto, ressuscitado, ascendeu aos céus. E ele, então, assentado no trono da sua glória, intercede, meus amados irmãos, como nós sabemos, está escrito no livro de Hebreus, ele intercede como sumo sacerdote por nós, pela nossa vida. Ele ouve as suas orações e por meio do Espírito Santo as purifica e leva ao Pai. E ele, pela sua graça, pede para que então sejamos, irmãos, atendidos. Ele é o nosso sumo sacerdote. E o Senhor Jesus, então, ele tem essas características até o dia de hoje. Ele, irmãos, aplaca a ira de Deus, perdoando os nossos pecados, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, nos dando perdão. E o Senhor Jesus, ele intercede pela nossa vida, pela nossa fé, todos os dias. O Senhor Jesus, ele intercede por mim e por você, para que não fiquemos desamparados, sem um dia sequer, sem a intercessão, o apoio, o amparo de Cristo, para perdão e para sustento da nossa fé. Ele é o nosso advogado, intercede junto ao Pai pelo seu povo. Então nós vamos ler esse salmo, meus amados irmãos, com essa ótica. Quem é o nosso sacerdote? É Cristo. Quem é aquele que intercede por nós junto ao trono de Deus? O Senhor Jesus Cristo. É o nosso sumo sacerdote, o nosso único mediador. É o que a palavra de Deus diz, o único mediador entre Deus e os homens. Então é Ele quem intercede por nós. Vamos ler esse salmo então? É curtinho, né? Esse salmo, ele não é o menor dos salmos, né? Mas quase chega próximo. O menor dos salmos é o salmo de número 117. Esse é um salmo curtinho, mas que tem verdades, irmãos, valiosíssimas para a nossa vida nesta noite. Em primeiro lugar aqui então, nós vamos ver, já que estamos falando de sacerdócio, nós vamos ver em primeiro lugar uma assistência interminável. Vamos ler aí, por favor? Verso de número 1, diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Eu dividi esse salmo, meus amados irmãos, nessa primeira sessão, colocando o tema, uma assistência interminável. Por quê? Percebam aqui que o contexto, como eu disse para vocês, é o contexto em que as caravanas elas estão chegando no finalzinho do dia, quando o sacrifício já cessou,
e eles estão pedindo que a adoração a Deus continue. O texto bíblico, irmãos, vai dizer então, o salmista vai dizer: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor na hora da noite. Quem são esses servos aqui? Todo judeu era um servo do Senhor, no sentido mais abrangente. Mas, irmãos, de maneira mais específica, servos do Senhor aqui é aplicado para aqueles que se dedicavam exclusivamente aos serviços do templo em Jerusalém, que eram os sacerdotes e os levitas. Então, possivelmente, quando essa caravana chega aqui, ela está dizendo: ei, atenção, por favor, vocês que estão servindo na casa de Deus, vamos bendizer ao Senhor agora de noite. Vamos continuar adorando a Deus. Não termine a assistência na casa do Senhor. E o Salmo continua e vai dizer aí, irmãos, então, que esses servos, eles assistiam na casa de Deus. Que assistência era essa? Os sacerdotes e levitas, eles assistiam de algumas formas na casa de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo de número 9, verso 33, e 1 Crônicas 25, você vai ver o rei Davi estabelecendo os ofícios, os trabalhos dos sacerdotes e dos levitas. E eles assistiam na casa do Senhor, em primeiro lugar, fazendo o sacrifício diário. O templo, irmãos, ele era aberto, havia um altar logo na porta do templo, aonde era sacrificado os animais em prol do perdão do pecado do povo. Havia um derramamento de sangue interminável ali. E essa era, né, a lida do templo todo o dia. E nós vamos perceber também que essa assistência sacerdotal incluía recolher dízimos, ofertas, víveres que os judeus traziam para ofertar ao Senhor. Eles então guardavam nas câmaras que havia ao lado do templo, e eles, ao final de cada turno, irmãos, também ensinavam os judeus, instruindo-os na lei de Moisés. Então havia 3 turnos: manhã, tarde e noite. E a lida sacerdotal era essa: sacrificar, receber os dízimos e ofertas, apresentar ao Senhor, guardar. E era preciso também ensinar o povo na lei do Senhor. Essa era a rotina do templo. Todo dia, todo dia. Inúmeras caravanas iam chegando para Israel. Cerca de 1,5 milhão de pessoas chegavam para essas festas, dos cantos mais remotos. Perceba que nós começamos o Salmo de Romagem, e você vai perceber lá, e os estudiosos, eles mostram isso, que o Salmo de número 120 começa em Meseque e Quebar. Meseque, irmãos, era próximo do Mar Morto, e Quebar era no sul da Arábia. Então, esses peregrinos vinham das partes mais distantes para terminar em Jerusalém, como termina aqui no Salmo de número 134, porque era o local aonde o rei Davi havia escolhido, centralizado, para adoração e culto ao Senhor. E esse era o serviço. Mas vai dizer aqui, ainda o salmista dizendo que era para adorar ao Senhor nas horas da noite. Nas horas da noite. Bendizei ao Senhor, vós todos, levitas e sacerdotes, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. O turno da noite, irmãos, era um turno em que começava às 18 horas. O fim do dia para o judeu era às 18 horas. Eles tinham um calendário e tem, né, diferente do nosso. O calendário que os judeus usam é o calendário da criação. Lembra, irmãos, lá em Gênesis, como é que Deus finaliza o dia?
tarde e manhã, né? O primeiro dia, né? Tarde e manhã, o segundo dia. Então, para o judeu, o dia começa às 18 horas, né? E aí já começa outro dia. Então, a troca, né, do turno acontecia então às 18 horas e era o turno da noite. E o turno da noite não tinha mais sacrifício. Eles preparavam o templo, eles limpavam tudo, né, arrumavam as coisas para o dia posterior. Vai dizer também que os sacerdotes eles tinham o serviço de manter, né, o fogo do altar aceso continuamente. Isso está lá em Levítico, capítulo 6, verso 13. Não podia apagar o fogo do altar. E esse altar, então, ele ficava aceso. E havia, então, um rodízio nesse número de levitas e sacerdotes, né, para que eles, então, ficassem à noite, porque no templo também estava a Arca da Aliança, né, dentro a lei do Senhor, a vara, né, de Arão, estava também, irmãos, tesouros valiosíssimos. Imaginem quanto dinheiro de dízimo e outras coisas mais, né, o templo arrecadava diariamente. Então precisava de um turno de homens para fazer a guarda, né, e preparar tudo para o dia seguinte. Então, esse é o quadro, verso de número 1. Por isso que eu denominei aqui, irmãos, que é um serviço, uma assistência interminável. Os peregrinos, eles vão chegando, e eles chegam tão alegres, tão felizes. Né? Imaginem você peregrinar durante 20 dias com a sua família, cheio de animais, e chega em Jerusalém, às portas de Jerusalém, você vê o templo de Salomão, aquele templo suntuoso, e você sente aquele ar de festividade, de alegria. Os peregrinos chegam e eles vão então, né, conclamar os sacerdotes a bendizer a Deus também nas horas da noite, né, que os corais de levitas também toquem de noite, porque os peregrinos entendiam, irmãos, que Deus ele não dorme. Vocês estão lembrados do Salmo 121? O que o Salmo 121 diz? Vamos ler, por favor. Verso de número 3 e 4. Quem achar pode ler. Olha só, não dormita aquele que te guarda. Então Deus ele não dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está guardando você, Ele está cuidando de você, né? Ele está guardando a sua vida. E o Salmo de número 127, verso 1 e 2, vai também dizer a mesma coisa. Vamos ler aí? Quem achar pode ler. Salmo 127, verso 1 e 2. Pode ler em voz alta. Olha só, então tem um Senhor, esse Senhor Deus, como diz o Salmo de número 139, para Deus, irmãos, luz e trevas são indistintos, são a mesma coisa. Então, para Deus, não existe noite ou dia. E os peregrinos, eles sabiam disso. E eles vão dizer, o culto a Deus tem que ser de manhã e de noite, vamos cantar a Deus. Bendizei ao Senhor, nós chegamos aqui, queremos adorar ao Senhor, queremos louvar a Ele incansavelmente, viemos cantando durante todo o caminho. Nós chegamos, infelizmente, à noite, mas nós queremos bendizer ao Senhor, nós queremos adorar ao Senhor. E o Salmo continua, irmãos, e aí nós vamos ver aqui o verso de número 2, diz assim, vamos ler o verso de número 2, volte comigo, Salmo 134, verso 2 diz assim, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Os peregrinos, eles vão aqui dizer, sacerdotes, levitas, sabe como é que vocês devem adorar a Deus?
levantem as mãos e bendigam ao Senhor. Levantar de mãos significa que os sacerdotes eram aqueles que tinham a prerrogativa de abençoar o povo com as bênçãos divinas. Isso aqui, irmãos, é uma expressão que lembra Números, capítulo de número 6, a bênção araônica, quando o sacerdote levantava a mão no final da festa e abençoava o povo de Deus. Quem achar pode ler? Número 6, verso 22 e 27. Não, Números 6, 22 a 27. Olha só, então percebam aqui que desde, irmãos, do deserto, quando havia, a cessação, então, de toda a festa, os sacrifícios, os sacerdotes levantavam a mão. Por quê? Porque havia a única classe de homens que representavam a Deus eram os sacerdotes, e eles tinham então autoridade para levantar as mãos e abençoar o povo de Deus. Era sua prerrogativa. Ninguém mais em Israel tinha autoridade de levantar a mão e dizer: eu te abençoo. E os sacerdotes, então, eles, irmãos, foram colocados num lugar maior. Então, somente o maior pode abençoar o menor, nunca o inverso. Então, se eles tinham a autoridade investida por Deus, o maior pode abençoar o menor. E eles, os peregrinos vão pedir então, que os sacerdotes levantem a mão. E eles então bendigam, louvem a Deus. Levantem a mão para poder abençoar o povo, de cantar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, que eles deem a bênção para os peregrinos que chegam, exaustos, cansados, nos dê a bênção. Bendiga ao Senhor e nós vamos bendizer também. E eles vão dizer aí, se você olhar, irmãos, na continuidade, eles vão dizer que era para erguer as mãos para o santuário. O santuário era o local onde estava o Santo dos Santos, era o local mais, irmãos, reservado dentro do templo, onde estava a arca, onde estava a lei. E esse lugar, ninguém poderia entrar senão o sumo sacerdote. Uma vez ao ano, no dia da expiação, o sacerdote então entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação dos pecados do povo. Em cima da arca tinha o propiciatório, que era a tampa, e ali era derramado sangue, e o sacerdote então pedia a Deus que o pecado do povo fosse perdoado. Então somente os sacerdotes tinham esse dever. Ninguém mais em Israel podia entrar no Santo dos Santos. Então percebam que eles pedem para a classe sacerdotal que tem relação com o Santo dos Santos, para que abençoe, e para que haja adoração, e para que Deus permita que eles adorem de maneira, irmãos, infindável a Deus. É isso que eles estão pedindo. Eles não estão pedindo coisa demasiadamente diferente disso. Eles só querem louvar a Deus, querem adorar ao Senhor e querem pedir a bênção. Por isso eles vão dizer: bendizei, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor. Os sacerdotes, irmãos,
eles deveriam bem dizer ao Senhor naquelas horas da noite, mesmo com o sacrifício encerrado, mesmo que não houvesse o coral de levitas, né, os peregrinos pedem para que haja adoração a Deus. No Novo Testamento nós vamos encontrar a profetisa Ana, Lucas, capítulo de número 2, verso 36 e 37, e nós vamos perceber que não era somente os peregrinos que chegavam à noite, mas judeus permaneciam ali no templo de dia e de noite. Olhem comigo, por favor. Por isso que os judeus, irmãos, eles amavam tanto o templo, que simbolizava a presença de Deus, que eles pediam para que houvesse adoração, uma adoração infindável ao Senhor. Quem achar pode ler Lucas 2, 36 e 37. Olha só, a profetisa Ana então permanecia no templo. A vida dela era o templo. Ela permanecia ali adorando de dia e de noite, irmãos, em jejuns e oração. Os judeus, eles queriam, né, adorar a Deus de forma infindável. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, né, ele cantou um cântico antes de ir para o Monte das Oliveiras. O apóstolo Paulo, em Atos 16, verso 25, juntamente com Silas, presos, açoitados, à meia-noite, cantavam a Deus infindavelmente. Os judeus, eles tinham na mente que Deus deveria ser adorado de dia e de noite. De dia e de noite. Esse Deus merece. E essa é a mentalidade, irmãos, que esse salmo aqui quer nos passar. Quando finda o culto, começa o culto da vida. E eu, irmãos, não preciso ficar restrito a um local físico. Eu não preciso de um sacerdote para eu poder, então, me apresentar diante de Deus e adorar ao Senhor. E bem dizer ao Senhor de maneira infindável. E eles vão chegar então, nas horas da noite, eles vão dizer, nos abençoe, porque nós queremos continuar adorando e cantando ao Senhor, esse Deus maravilhoso, que perdoa os nossos pecados, que tira as nossas iniquidades e joga no mais profundo abismo, esse Deus que é o Deus da aliança, que nunca nos abandonará, é o guarda que nos livra de todo mal, que se acampa ao nosso redor. Esse Deus maravilhoso, ele merece ser bendito e o seu nome, né, ser glorificado para todos sempre. O salmo termina, irmãos, com a resposta dos sacerdotes, verso de número 3. E nós vamos ver aí então uma bênção inacabável. Em primeiro lugar, nós vimos uma assistência interminável. Em segundo lugar, irmãos, uma adoração infindável. E por fim, uma bênção inacabável. Vamos ler aí a resposta então dos sacerdotes. O que os sacerdotes então, premidos pela necessidade dos peregrinos, eles vão responder e vão abençoar e vão dizer: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. A resposta dos sacerdotes foi positiva. Eles viram o ânimo daqueles peregrinos, eles se alegraram, né, porque viram que eles vieram de longe. Eles vieram, irmãos, lá da Galileia, né, eles vieram lá do Mar Morto, eles vieram de longe para adorar ao Senhor, de outras nações. Então eles vão fazer aqui dois apontamentos nessa bênção. Em primeiro lugar, eles vão apontar aqui, irmãos, o local de onde transcorre a bênção. De onde é? Sião. Sião, como eu já disse para vocês, é onde está o templo, a Arca da Aliança, é a sede do reino.
a fonte da bênção do Senhor transcorre de Sião. Todos nós estamos lembrados quando Salomão, ele consagrou o templo e ele vai dizer: Senhor Deus, Yahvé Elohim, quando o teu povo for espalhado, onde ele estiver, se ele virar para esse templo, né, para o monte Sião, que o Senhor e se humilhar, e se quebrantar, né, e o Senhor então pode sarar o teu povo, pode ouvir o teu povo, e o Senhor vai ouvir as orações que se fazem para este lugar. Então, a fonte, irmãos, o local de onde transcorria as bênçãos de Deus naquele tempo da antiga aliança era o Monte Sião. Não estava em nenhum outro lugar em Israel. Deus escolheu colocar sua presença, simbolizada na arca, na lei, ali em Sião. E é por isso que os sacerdotes eles vão dizer: de Sião te abençoe o Senhor. De Sião. É daqui. É da casa de Deus. É a partir daqui onde vocês vieram buscar a bênção, na casa do Senhor. E é na casa do Pai que vocês, como filhos amados, vão ser abençoados, vão ser cuidados. Deus vai cuidar de vocês e abençoar vocês. Segundo lugar, o segundo apontamento que essa bênção sacerdotal aponta é para a pessoa do Criador. Veja aí que ele vai dizer: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Quem é, irmãos, que nos abençoa? É aquele que criou todas as coisas no céu e na terra. Essa é a razão porque Deus pode nos abençoar. Sabe por que Deus pode te abençoar? Porque Ele criou tudo do nada. Porque Ele tem todo o poder. Porque para Deus não há impossíveis. E Deus, irmãos, apesar de ser grande, e nem os céus dos céus poder, irmãos, conter o estrado dos seus pés, esse Deus, apesar de estar tão longe de nós, esse Deus, irmãos, ele vem na sua casa, a casa de oração, onde os crentes se reúnem. E esse Deus, que é tão grande, ele desce até nós e cuida de você. Esse Deus, ele conhece o seu coração. Esse Deus, ele vê todos os seus passos. Ele sabe tudo o que você faz. Esse Deus, ele vê o que você necessita. Esse Deus, irmãos, que criou os céus e a terra, tudo pertence a Ele, até o fôlego da sua vida pertence a Ele. É Ele que pode abençoar você, porque Ele é dono de tudo. Ele pode abençoar você lá no céu, com as coisas eternas, mas Ele também pode abençoar você aqui na terra, com as coisas terrenas, daquilo que você precisa para o seu dia a dia, para a sua vida familiar, para a sua vida como crente. Não há nenhum meio de graça que Deus não possa, irmãos, usar para transmitir o seu cuidado e derramar as suas bênçãos sobre o seu povo. Não há nada que possa impedir a mão de Deus, porque Ele é Criador dos céus e da terra. E todos aqueles que clamam pelo seu nome, bendizem ao Senhor de todo o seu coração, de forma sincera, com fé, Deus abençoa. Deus abençoa. Percebam, irmãos, que a fonte das bênçãos, concluindo aqui nesta noite, não eram os sacerdotes, nem os levitas, nem o templo. A fonte de todas as bênçãos que é derramada sobre o povo de Deus emana da pessoa gloriosa, daquele que criou os céus e a terra. Os sacerdotes, eles tinham somente o cuidado de levantar as mãos e dizer: de Sião, onde Deus estabeleceu o local da sua presença, e daqui parta a bênção do Senhor diretamente para o teu coração, diretamente para a tua família, e
você com todo esforço se levantou de casa, né? Arrumou a sua caravana e veio bendizer ao Senhor na casa de Deus nas horas da noite. E aqueles que buscam a Deus nas horas da noite, ou seja, nas horas mais sombrinhas, nas horas mais terríveis, Deus, irmãos, Ele ouve, visita, cuida. Deus está cuidando de nós. Está cuidando, irmãos, de nós nas horas da noite. Nas horas mais tristes. Nas horas, irmãos, quando há silêncio profundo. Quando nós vemos só, irmãos, cheiro de morte. Tempo de Covid. De tristeza. Deus é aquele, irmãos, que abençoa e cuida do seu povo. Esse salmo é um salmo de encorajamento. Ele ensina todos aqueles que com fé e amor a Deus sobem para a casa do Senhor, vão encontrar a sua bênção. Você não precisa mais de templo e nem de sacerdote. Hoje você é um sacerdote de Deus. E você hoje, participando do sacerdócio universal dos crentes, você hoje pode entrar no Santo dos Santos, porque Cristo rasgou o véu do santuário, para que nós pudéssemos, irmãos, agora nos encontrar com Deus. Onde quer que você esteja, qualquer momento e situação que você viva, Deus pode ser encontrado por você na mediação do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E Ele pode cuidar de você, se você tiver um coração adorador. No coração de alguém que ama adorar, bendizer e louvar a Deus, apesar das circunstâncias. Possa você estar num tronco, possa você estar com agonia de morte indo para a cruz, não interessa. Que você levante um cântico de adoração a Deus e Deus ouvirá e cuidará de você e te abençoará. Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos passar um tempo orando? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe neste momento e nos assista, aqueles que estão aqui na casa do Senhor nas horas da noite. Então vamos passar aos nossos pedidos de oração.